que são dados gerenciais? São características numéricas sobre as quais é necessário exercer o controle. Somente aquilo que é medido é gerenciado. O que não é medido está à deriva, né? Então, vamos fazer uma diferença, pode passar, entre o que são dados rotineiros e o que são dados gerenciais. Os rotineiros são dados, por exemplo, ata de notas, o anuário estatístico, o número de professores, número de alunos inadimplentes, número de livros na biblioteca. São dados que estão lá, não faço nada com eles se eu não tiver uma pergunta. Então, o que caracteriza um dado gerencial? É um dado que responde a uma pergunta. Então, qual é o meu índice de aprovação nos cursos por média? Para saber se meus cursos estão, né, aprovando assim, sem muita exigência acadêmica. Ou, qual é o meu absenteísmo de professores, né, aos sábados, por exemplo? É maior do que nos outros dias da semana? Então, eu tenho uma pergunta e para aquela pergunta eu organizo os dados para responder aquela pergunta. É para isso que trabalha o gestor, para poder trabalhar sobre dados gerenciais. Então, ele tem que saber as perguntas que devem ser feitas. Então, eu posso levantar, por exemplo, através desses mesmos dados, dados como aprovação, reprovação, evasão, inadimplência, por exemplo, que nos ajuda a corrigir falhas ou aproveitar oportunidades, tá bom? Pode passar. Então, os dados gerenciais devem servir para conhecer a situação atual, para acompanhar e medir processos, para criar sinais de alerta. Ah, nessa época do ano tinha 50 matriculados, esse ano eu estou com 20 nessa mesma época, então tem que ver o que está acontecendo. Ah, nessa época eu tinha 12% de inadimplência, estou com 18, estou com problema, né? Ajuda a tomar decisões e ajuda a planejar atividades futuras. Então, o dado gerencial é um dado fundamental para a gestão. O próximo, por favor. Professor, então, já perguntaram para mim, né, de manhã? Eu falei que eu ia responder, o professor Roberto perguntaram, eu falei que respondia na minha palestra. Quais são as informações gerais que a instituição tem que ter controladas, né, para poder ajudar, apoiar os coordenadores, os gestores setoriais? Eu estou listando aqui rapidamente, vocês têm aí, né, um quadro grande que tem os dados gerais que a instituição devia ter controlada, né, e tem que decidir em que nível as pessoas terão acesso a esses dados e que permita fazer o cruzamento, para que as pessoas possam cruzar as informações diferentes. Então, é importante ter dados institucionais sobre número de professores, funcionários e alunos, informações demográficas, dados históricos da instituição, do número de alunos por curso, o que existe de acordo com cooperação institucional, atendimento à comunidade, atividades culturais, as questões institucionais que geralmente vão para os anuários estatísticos. Depois eu devo ter dados de corpo discente, com perfil socioeconômico, inscritos no vestibular total, relação candidato-vaga, número de matrículas por série, curso total, número de dependência por disciplina, número de alunos pagantes por curso. É um exemplo de dados fundamentais. Corpo docente, dados fundamentais estão aqui listados, professores por curso, disciplinas por curso total, disciplinas para cada professor leciona, despesas por curso com professor, titulação acadêmica, regime de trabalho, produção científica, etc. Do corpo administrativo, funcionários, despesas, titulação do corpo administrativo ou formação, participação e treinamento, relação de funcionários vinculados a sindicatos, relação de férias, alguns exemplos que os gestores acabam tendo que usar. O setor de pessoal vai ter muito mais informações. Estou falando de informações que, de uma certa forma, atendem a maioria dos gestores. Orçamento, saber até quem pode ter informação sobre receitas próprias e, né, transferência direta de dotação governamental, receitas de convênios, despesas com pessoal docente, administrativo e total por setor, despesa com custeio por setor, despesa por investimento, etc. Infraestrutura também são dados aqui básicos na parte de área edificada, contratos existentes, salas e laboratórios, computadores, biblioteca, softwares, são informações básicas que devem ser controladas pela instituição. Agora, eu, como gestor, posso ter a minha matriz de controle gerencial. Ai, professora, que bom, porque aquilo ali é muita coisa. Como é que eu faço a minha matriz? Vamos lá, vou ensinar vocês. Peguem um documento desse tipo e vamos decidir quais são. Vocês vão pensar, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas vocês pensem, quais são as características que eu quero mensurar e acompanhar? Eu escolhi algumas bem disparatadas para vocês verem que pode ser de todo tipo. Então, por exemplo, eu escolhi como indicador que eu quero medir a efetividade de ensino. Que item eu vou controlar? Eu aqui, Maria Beatriz, vocês podem escolher outros. Eu vou dizer que para eu saber se meu ensino está acontecendo, eu quero saber se estão sendo aprovados os meus alunos, né? E se está tendo muita evasão. Vocês podem colocar outros indicadores aí, pode botar o ENAD, pode colocar a média de turmas, número de disciplinas, como vocês quiserem tomar, né? Mas vamos pegar exemplo, só para poder não ficar muito grande, peguei 2 índices. Eu escolho os índices, descubro quem vai medir, aonde, né? Quem é que é responsável pela medição desse dado, quando eu vou medir, aonde está o dado e onde é que ele está documentado.
Por exemplo, eu posso olhar para fazer o acompanhamento de custos. Eu vou acompanhar a despesa com pessoal, custeio e capital, por exemplo, no meu curso. Aí quem vai estar fazendo isso? A direção do meu centro, vou medir isso mensalmente, vou pedir isso ao RH e o financeiro, se eu puder ter acesso, se a instituição me liberar, com esse tipo de documento. E assim vai. Eu quero acompanhar o cumprimento de horário. Então, eu quero saber quantas vezes o horário de aula deixou de ser cumprido e quantas vezes o calendário deixou de ser cumprido. Quem coordena, quem mede isso? Aonde? Quando isso vai ser medido? Aonde está esse dado, né? Onde é que está? E assim sucessivamente. Então, eu posso definir os meus indicadores, saber onde é que estão meus itens de controle, quem vai medir, quando, aonde, em que documento está registrado. Você vai ter a sua matriz gerencial de dados. É claro que você pode importar isso dos bancos de dados da instituição ou comprar um sistema que faça a gestão dos principais dados para você poder fazer as suas correlações. Mas aqui é um exemplo, claro, que é mais enxugadinho, onde vocês podem trabalhar.